você que acompanha mais essa edição do AcivaCast, muito obrigado pela sua audiência e muito obrigado pela sua companhia. Fique sabendo de tudo aquilo que a Aciva, a Associação Empresarial de Araranguá e do Extremo Sul Catarinense, faz pelo desenvolvimento regional através deste canal no YouTube e também através do nosso Instagram, lá no @AcivaAraranguá. Assunto de hoje é mais uma ação que a Aciva, através dos seus núcleos, no caso de hoje, através do Núcleo do Jovem Empreendedor, realiza para a conscientização das pessoas com relação à carga tributária. A gente está falando do Feirão do Imposto. O dia D da ação acontece no próximo dia 31 de maio. Nós teremos algumas ações em que alguns produtos serão comercializados sem a incidência de impostos. Uma parceria do Núcleo com algumas empresas aqui da região. Para a gente falar um pouquinho sobre isso, eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios os participantes integrantes do Núcleo Jovem Empreendedor, Eduardo Silveira. Tudo bem, Eduardo? Seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto e trazendo aí a conscientização sobre o Feirão do Impostos. Está conosco também o André Alano. Tudo bem, André? Seja bem-vindo. Tudo certo. Boa noite, Lucas. É um prazer estar aqui e falar um pouco sobre o Núcleo e também sobre o Feirão do Imposto, que é algo importante aí para a sociedade. Legal. Antes da gente falar especificamente sobre o dia D, que acontece no dia 31 de maio, vocês fazem um trabalho de conscientização antes disso, né? Vocês visitam as escolas, tem toda uma campanha que acontece antes do dia D do Feirão do Imposto, né? Exatamente. Existem algumas ações que vêm, né, através aí do CONAGE. O Feirão do Imposto é uma iniciativa do CONAGE. Então tem algumas ações que a gente precisa estar realizando. Uma delas é fazer o dia D, mas também ir nas escolas, trazerem esse material que a gente está produzindo hoje também é uma ação para trazer conscientização. E também a gente está discorrendo sobre esse assunto nas rádios e na mídia de maneira geral, trazendo aí um olhar, né, para a questão tributária da carga tributária brasileira. Legal. O que vocês já fizeram? Como é que foi, por exemplo, essa visita nas escolas, André? Então, Lucas, nós fizemos o Eduardo, né, junto com o Gustavo e com os outros membros ali, eles fizeram visitas para conscientizar os alunos, né, principalmente ali do ensino médio, sobre a carga tributária e o que eles, vamos dizer, esperam, talvez na vida adulta, nas próximas fases. E principalmente, né, pegando um dos pilares do Feirão do Imposto, que é a capacitação dos jovens e também a conscientização, que é trazer esse olhar diferente, né, que não é só ir lá pagar e deu, e tem imposto demais ou tem de menos, mas tu tem que entender o que tu está pagando, né, que isso é muito importante para no futuro tu reivindicar o que é de direito, enfim. Eduardo, como é que foram as visitas? E eu tenho uma curiosidade, assim, o que a gurizada acha desse negócio de imposto? Então, no começo foi um papo um pouco estranho, porque o pessoal, o que eu tenho a ver com imposto? Mas a gente trouxe que todo mundo que estava ali, principalmente os alunos, né, eles têm a sua contribuição e eles pagam o imposto já, mesmo que eles não tenham recurso, não recebam nenhum recurso, mas eles pagam o imposto quando vai no mercado e tudo mais. Então, a gente trouxe uma conscientização mostrando que o problema, na verdade, do Brasil hoje em relação à carga tributária não é a arrecadação, né, e sim como, né, o governo hoje tem feito, né, a sua administração dos recursos. E o imposto ele está no nosso dia a dia, ele está no bolso aí de todo mundo, e a gente sabe que isso tem um grande impacto, e a gente buscou também conscientizar, mostrar como, né, qual é o produto, por exemplo, um iPhone hoje, né, que é um produto que todos eles desejam. A gente mostrou qual o impacto da carga tributária se não tivesse imposto naquele produto. E aí, obviamente, começou a despertar, né, alguns... Aí veio o choque. O choque, né, porque de R$8.000 um iPhone pode sair aí zerando os impostos por R$3.000, por exemplo. Aí eles, um perfume, né, um perfume importado que tem uma carga tributária aí de mais de 70% de impostos. Eles aí ficaram impactados nesse sentido. Vamos lá, né, gente? Se a gente for falar, e vocês dois são bem jovens ainda, naquela faixa etária, vocês também não estavam muito... Esse negócio de imposto era assunto estranho, né? Para vocês também, né? Isso, né? Sempre foi, né? A gente escutava, assim, no jornal, os pais falavam, enfim. E não dava muita bola, mas conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo as coisas acontecerem e vai tomando consciência, né? Mas como o Eduardo falou ali, às vezes de uma forma lúdica que tu vai começar a entender. Igual no iPhone, às vezes no perfume, às vezes no videogame... ver, tá caro e tal, mas se zerar os impostos, realmente, a gente tá pagando dois, né? Um pra gente e outro pro estado, né? Então é assim que vai despertando, né? Legal. Eduardo, não tinha essa questão assim de, vou me preocupar com o imposto, e acho que essa é uma primeira ação assim, de começar a despertar essa consciência nos jovens também, né? Exatamente, até porque a partir daquele momento que o pessoal, os alunos eram do ensino médio, então
ele saindo do ensino médio, entrando numa faculdade, por exemplo, já vai buscar entrar no mercado de trabalho. E a partir do momento que começa a pagar boletos, a gente já automaticamente já está pagando imposto. Então, vem a realidade. Por mais que, às vezes, o jovem ele não vai estar empreendendo no primeiro momento, mas ele vai estar trabalhando como carteira assinada e ali ele já vai estar pagando impostos. E essa realidade é para todo mundo. A gente, queira ou não, vai estar envolto nesse assunto que é a carga tributária brasileira. Bom, quando é que essa ação chega para o núcleo? De que forma que ela chega até aqui no... Estavam falando que ela é uma ação do CONAGE, né? Que é o Conselho Nacional dos Jovens Empreendedores. Como é que isso chega para o núcleo jovem? Por que o núcleo da ACIVA, né, realiza essa ação? Então, é um consenso da CONAGE, que a CONAGE passa depois para os estados, né? Então, cada estado tem um centro ali. O nosso é o SEGESC. E o SEGESC, ele faz o papel de divulgar entre os núcleos municipais ali, né? Então, tem um planejamento, né? No final do 2024 teve o planejamento de 2025, e o SEGESC passa as datas, então, questão ali de alguns meses antes, eles passam todas as datas, as regras, o tema em si, para os núcleos estarem se preparando, né? É um evento que acontece nesse dia, é um evento nacional, né? Então, praticamente todas as cidades do país vai ter algum evento desse Feira do Imposto acontecendo. Legal. E o dia 31 de maio, ou o fim do mês de maio, não é uma data aleatória, né? Tem um porquê dessa data, né? É mais ou menos perto do meio do ano, né? É quando mais ou menos a gente encerraria de pagar impostos, né? Exatamente, Lucas. E esse é um dado interessante porque hoje, em média, né, a carga tributária brasileira ela incide aí em 33% do PIB. E 33%? Exatamente, 33,7% do PIB, mais exatos. E o brasileiro ele passa aí praticamente de janeiro a maio só para pagar impostos. Ou seja, a partir de maio é que a gente começa a ter uma rentabilidade. Então, a receita que a gente tem, a renda que a gente tem com os salários, enfim, com venda de serviços, etc., a gente vem de janeiro até maio só para pagar impostos. A gente trabalha para isso. Então, justamente por isso que tem essa data aí, né, para conscientizar e também para a gente despertar, né, o interesse de conhecer um pouco mais para saber o quanto você está pagando aí em cima dos produtos. Legal. O que vai ser feito nesse dia D? Então, nesse dia D nós fizemos algumas parcerias ali com algumas comércios locais, né? Então, começando com os postos risoto, vai ser fornecido cerca de 1.000 litros de combustível, né, a 409, né? Então, vai ser 10 litros por carro. 1.000 litros total, 10 litros por carro, né? Também vamos ter uma parceria com o Mercado 23 Horas, também com o Arroz Predileto, que o Arroz Predileto vai fornecer 300 quilos de arroz sem imposto, 150 quilos do arroz parbolizado, 150 quilos do arroz branco. O parbolizado vai ser comercializado a R$ 3,89 o quilo e o branco a R$ 3,99 o quilo. Isso no Mercado 23 Horas, ali perto da UFSC, ali por ali. E o restaurante Variega também vai fornecer os almoços nesse dia 31 sem impostos, né? Vai sair R$ 83,52 o quilo. E no livre vai sair a R$ 46,36, né? Sem limite de pessoas, durante o horário do almoço, ali no sábado. Pode chegar ali para almoçar sem impostos. E aí eu fico imaginando o seguinte, bom, então o governo também quer criar essa consciência, né? Então o pessoal não vai pagar esse imposto, né? Os estabelecimentos não vão pagar. Na verdade, os estabelecimentos eles estão tirando da sua margem, do seu lucro, para poder trazer essa consciência, porque eles vão ter que pagar os impostos sobre essa venda. Isso vai ocorrer. As empresas estão arcando com o custo para fazer essa conscientização. É uma parceria que é feita, né? É uma parceria. Vocês procuram essas empresas, enfim, para que elas possam, nesse dia, comercializar esses produtos sem impostos. Né? Como é que foi procurar essas empresas? Então, geralmente são empresas que já fazem parte, né? O Gustavo, por exemplo, o pai dele já vem aí nos postos dos outros já fazendo essa parceria há algum tempo. O Arroz Predileto é do nosso amigo André aqui. E o Variega, né, de um parceiro nosso também que participa do núcleo, né, que é o Juninho. Então, a gente busca o pessoal, né, do nosso meio que está já envolvido, engajado no associativismo, no núcleo, na ACIVA como um todo. Legal. As regras valem, e é bom a gente frisar isso, só para o sábado, dia 31. Isso. É o dia D. Sábado, dia 31. Que é o dia da ação.
E aí, obviamente, né, para esses produtos haverá uma grande procura, né? Como é que é a organização de vocês para esse dia? Então, o grupo, no núcleo, né, se reuniu ali para fazer, separar, né, nossos grupos, nossos Os integrantes. Então, vai ter equipes ali no posto, vai ter equipes no mercado 23 horas e também ajudando ali no Variega, né? Uhum. Toda a questão de folders, vai ter tudo bem escrito e também divulgado, né? Por questão de regras também. Uhum. No posto vai ser distribuído os tickets, né? Até para conseguir ter a quantidade... Organizar. Exatamente, para não ter nenhum problema, né? Então, se você chegar na fila e não ter o ticket, corra para pegar o ticket para não ter problema. Também no mercado 23 horas vai ser 3 quilos por pessoa, né? Uhum. Para ter uma maior abrangência, né? Porque assim, as pessoas precisam entender, a ideia da ação é mostrar quanto é que custa ser imposto, né? Não é que uma pessoa vá lá e compre todo o produto mais barato, né? Não tem... Daí não faz sentido. Não faz sentido, né? Tem que ter uma conscientização e ter uma ampla divulgação, né? Uhum. De tudo isso. É isso, né? Porque, querendo ou não, assim, vai lá, uma pessoa enche o tanque. Né? Tantas outras pessoas poderiam participar da ação, né? Não vai ter um impacto tão grande, né? Um dos pilares é o impacto social em si, né? Então, a sociedade tem que participar e tem que ver, né? E tem que ver quanto que é de imposto, né? Porque a gente, vamos lá, se a gente for comparar os preços aí, acho que o André pode até abrir a lista novamente. A gasolina vai ficar a... 4,09. 4,09. Hoje está o quê? 6,30? 6. Então, a gente paga 6,30 e não sabe que 2 e tanto aí é impostos, né? 2 e o mesmo vale pro arroz, né? Hoje está quase nos R$5 e vai sair a 3,89. Uhum. E o mesmo pro almoço também, né? Pro almoço também. Uhum. Ô, Eduardo, do ponto de vista de tributação, como é que funciona isso? Falando de carga tributária brasileira? Isso. Então, hoje o Brasil está vivendo um momento bem interessante, inclusive, né, eu lembro que meu pai falava sobre reforma tributária, e aí depois que eu me formei, me tornei contador, eu perguntei, pai, reforma tributária? Ele, desde a época da faculdade eu escuto sobre isso no Brasil. E agora nós chegamos na reforma tributária. A partir do ano que vem, a gente vai passar aí por um período de transição até 2033, onde existe a reforma tributária no Brasil e nós, como brasileiros, vamos ter um impacto direto no nosso bolso. Por quê? Porque, obviamente, né, o governo não vai diminuir a sua arrecadação. O que vai acabar acontecendo? Existem setores que vão pagar uma menor carga tributária, alguns vão ficar como está hoje, só que o setor de serviços, que corresponde aí a 70%, né, do PIB brasileiro, ele vai ter um impacto gigantesco, porque vai aumentar os impostos. Então, além, né, desse movimento que a gente vem fazendo aí no Feirão do Imposto, de diminuir, trazer conscientização, a gente tem que estar atento ao que vai estar acontecendo com o nosso custo de vida nos próximos 10 anos aí, porque o empresário, ele não pode vender o seu produto com prejuízo, porque senão ele quebra. Né? Se ele tem um produto por R$100, ele tem que pagar ali R$30 de imposto, deduzir os seus custos. Se ele vender o produto, ele está com uma margem negativa, o que vai acabar acontecendo? Ele vai tendo prejuízo, ele vai ter que pegar dinheiro com o banco, ele vai ter que estar se endividando cada vez mais, pagando juros, e isso aí ele tem uma responsabilidade dentro da empresa dele com os funcionários, com os fornecedores, com os clientes, e ele não vai conseguir suprir tudo isso, vai fechar a empresa, famílias demitidas e tudo mais. Então, estamos vivendo um momento histórico no Brasil, só que a gente precisa estar consciente, né, do que está acontecendo. Até hoje, abri aqui o impostômetro, né, de janeiro de 25 até o dia 22/5, o Brasil já arrecadou aí 1.571 bilhões. E agora, né, se você até não tem conhecimento, mas existe o site Gasto Brasil, que foi, né, em comemoração aos 20 anos do impostômetro, que foi criado, eles criaram agora o Gasto Brasil. E o Gasto Brasil, ele já trouxe aqui que o número hoje é de 2.033 bilhões, ou seja... O Brasil arrecadou 1,5 e gastou 2,3. E gastou 2,03, bota 2 assim. Ou seja, tem 500 bi aí na conta que já não fecha. Não está fechando. Não está fechando. Imagina que se eu tenho um salário de R$5.000 e eu gastar 10, vai dar problema. Então, a gestão, né, governamental, ela deve ser
ela é uma conta de mais e de menos, e a gente sabe que toda essa questão do gasto do Brasil, que deve ser visto com muito cuidado, é o que deveria ser mexido, é o que deveria ser olhado com muita atenção e feito uma reforma administrativa eficiente para reduzir, para enxugar, né, o custo que tem a máquina pública brasileira. Só que o que acaba acontecendo é que eles vão aumentar a arrecadação, vão aumentar impostos, inclusive, né, no ano de 2024, né, o Brasil aí bateu o recorde de arrecadação, deu 2,6 trilhões, né, e foi a maior arrecadação da série histórica desde 1995. É o ano que eu nasci, olha só. Então, 2024 bateu o recorde de arrecadação, e a gente sabe que o problema não é, né, o quanto vem se arrecadando. O problema é, na verdade, o gasto, como esse dado aí que eu trouxe anteriormente. André, aqui era um contador falando, né? Então ele explicou os números e tal. Eu sei que você já é um empresário, um administrador, enfim. Isso. Como é que vocês lidam com isso no dia a dia da empresa, essa questão do imposto? Então, no dia a dia, na empresa... Chega lá no dia 20 vê o boleto do contador para pagar o imposto. E aí? É complicado. O dia 20 é o dia temido de todo empreendedor, né? Mas é algo que, olha, graças a Deus a empresa é uma empresa que hoje está há alguns anos, mas todos os meses é sentado com o contador e vê questões tributárias e questões de pagamentos, porque realmente não é fácil. É uma folha salarial, tu vê ali o tanto de imposto, a gente confere ali, tributos, questão do CMS, questão ali também no adquirir máquinas. Então tudo tem isso, pesa, né? Hoje, ainda ou não, hoje qualquer investimento é muito, muito alto, né? Então é complicado ali o custo, né? A gente vê impostos e mais impostos, e olhando para o meu ramo, né, no caso do arroz, hoje a grande população ela perde muito também, não só imposto, mas por causa da inflação, né? Hoje o arroz, se o arroz sobe muito, tem um menor consumo, né? Então é complicado. Daí para baixar os impostos não abaixa, né? Sim. Então não faz o equilíbrio, né? Não faz o equilíbrio. Vamos lá. Se tivesse menos imposto, vocês fariam mais investimento ou teriam mais colaboradores ou algo nesse sentido? Com certeza, né? Com certeza, porque hoje com o imposto, na questão da folha salarial, hoje é quase um funcionário e meio, né? Eu poderia ter hoje 30% a mais de funcionários se não tivesse tanto impostos na folha salarial e também no investimentos em máquinas e equipamentos, né? Eduardo, onde é que pesa mais esse imposto? Todos os impostos acabam pesando, né? Mas o principal hoje, o ICMS, né? É claro que depende do setor, né? Depende do setor. O setor, por exemplo, de comércio, ele pesa bastante nessa questão do ICMS, porque às vezes vende a consumidor final e tudo mais. Mas hoje, imposto de renda e contribuição, né, são dois impostos aí que pesam bastante. O ISS, né, algumas atividades também acabam pesando bastante. E como o André falou, né, o imposto sobre a folha de pagamentos, né, empresas do regime normal, elas têm que pagar aí 20% de INSS patronal sobre a folha de pagamentos. Ou seja, tem os encargos trabalhistas já, né, tem a parte de FGTS e tudo mais, o INSS, que é descontado do funcionário, e além disso tem mais um 20% de INSS patronal. Esse encargo da folha também tem um grande peso, né, que às vezes até limita algumas empresas de crescerem, de mudarem sua tributação. Elas estão chegando perto do limite do Simples lá, 4 milhões, 3 milhões e 600, 4.800 e tal. Eles não, vou fechar. Teve gente, eu já conheci empresário que não, eu vou fechar minhas portas no final do ano aqui, porque eu não quero ultrapassar o limite do Simples, eu quero ficar, porque senão eu vou ter que pagar mais 20% de INSS patronal sobre minha folha, e daí eu vou quebrar, porque a minha margem não vai conseguir suprir. Então, é um caso que, ao invés de incentivar, né, o empresário a crescer, a faturar mais, acaba desincentivando e tendo esses problemas. E aí gera aquilo que o André falou, que é a inflação, né? Isso. Porque aí sim, vamos lá, se o cara não investe, não tem mais gente para consumir. Se não tem mais gente para consumir, vai ter que baixar o preço. Mas se baixar o preço, não paga a conta. E aí faz como?
Aí gera inflação. Gera inflação, exatamente. Aí gera inflação por falta de consumo, né? E aí, essa questão da inflação, né, como eu comentei sobre a questão da reforma tributária, ela vai impactar diretamente o bolso do cidadão, do brasileiro, porque, por exemplo, vou pegar aqui um serviço de médico, por exemplo, aqui na cidade de Araranguá, vou fazer minha consulta, era R$100. Aí, com o impacto da reforma tributária e tudo mais, o empresário médico ele vai ter que repassar, né, esse custo que ele vai ter a mais no seu imposto, ele vai cobrar R$300. Olha o impacto disso no geral, falando de Brasil. Porque se ele fazer o mesmo custo por R$100, às vezes não vai nem pagar o imposto, não vai pagar os custos que ele tem ali, ele vai ter prejuízo, então ele não vai fazer sentido para ele trabalhar. Então, o preço, né, de serviços, de produtos, eles vão vir com um alto impacto, e isso vai impactar diretamente na inflação e vai impactar, né, o bolso do brasileiro. Estavam falando sobre o empresário, às vezes, não tomar a decisão de crescer, né? E aí eu quero trazer aqui a questão do MEI. Porque o MEI é muito isso, né? O cara vai chegando ali perto do faturamento e vai tendo uma dificuldade para... Se ele estourar o faturamento, bom, a carga tributária vai ser muito grande. Mas também deixar de vender para não crescer. Como é que está essa questão do MEI? Então, essa questão do MEI, ele tem o limite hoje anual de 81 mil no ano. Existem, né, já existe o projeto de lei 261 de 2023 do senador Messias de Jesus, que tem a ideia já de trazer, né, esse aumento de 140 mil. Só que, como você comentou, né, essa questão do MEI, ele acaba se limitando, ele não quer ultrapassar para ir para o Simples Nacional, porque a alta carga tributária ele vai impactar o negócio dele, né, e é interessante, né, esse projeto de lei, porque ele vai dar um fôlego a mais, e inclusive, se for corrigir pela inflação, nem é 140 mil, né, seria bem mais já, né, então teria que corrigir bem mais já o limite do MEI. Então é interessante, né, se atualizar, teria que atualizar o do MEI, do Simples Nacional, né, tudo isso corrigido já a inflação, porque o preço do produto tudo subiu. Desde quando eu me conheço por contador, que eu trabalhava na parte da escrita fiscal, na contabilidade, o limite do MEI e do Simples ali é o mesmo. Então, acho que tem um dado que desde 2018 não é corrigido quase ali. Então as coisas sobem, a inflação sobe, vai subindo. Não tem como ficar naquele faturamento. E o teto fica o mesmo, né? Então o limite, né? Enfim, é complicado ali, né? E aí vocês também, na questão do Feirão do Imposto, fazem esse tipo de conscientização também? Isso. É um dos impactos ali, né? Esse é um das ações, falar, conversar, ir às escolas, dar entrevistas, né? E tratar desses temas, né? Para que a população entenda, né? Primeiro, quanto que paga, e segundo, por que não recebe, na verdade, né? Ou recebe muito menos do que paga, né? Exatamente. Esse é o ponto principal, né, da conscientização que a gente está fazendo aí do Feirão do Imposto, é que a gente paga muito impostos, né, e recebe pouco, porque nós estamos vendo aí questão da saúde, questão básica, né, questão de saúde, segurança, educação, né, infraestrutura. A gente vê que o Brasil carece desses pontos, e nós somos um país, o Brasil é um país muito rico, né, a gente vem aí há anos e anos sofrendo com questão de corrupção e tudo mais, e mesmo assim, nós somos ricos, nós temos um país abundante, um país que exporta muito, um país que é o celeiro do mundo, só que a gente tem aí um déficit gigantesco, né, em relação aos serviços básicos, né? Hoje, inclusive, uma situação que gera um impacto grande é que, por exemplo, hoje um trabalhador, ele chega, por exemplo, no INSS, um exemplo tranquilo, né? Ele chega no INSS para poder pegar o seu auxílio-doença, ele não consegue, ele fica lá na fila, né, e a fila para conseguir, o cara está doente, o cara não consegue mais trabalhar. Então, isso aí tem um impacto gigantesco, e isso tem tudo a ver com os impostos, né? Isso tem tudo a ver com a questão de arrecadação, porque a gente está pagando e a gente quer ter os nossos direitos, só que a gente não está tendo a contrapartida do Estado. Bom, quem está nos acompanhando e por algum motivo começou a se interessar pelo tipo de assunto, enfim, e até mesmo quer participar do núcleo, como é que faz? Então, o núcleo tem reuniões quinzenais, né? Ele pode se associar à ACIVA e automaticamente já se conectar no núcleo. No núcleo a gente faz as reuniões, tem as ações, né? Além das ações, tem os happy hours, né? O momento de confraternização do pessoal.
bem interessante aí também. E também a questão do relacionamento e network, né? Se você quer mostrar a sua empresa, conhecer novas pessoas, conhecer possíveis clientes, e engajar, né, nessa questão social. A gente está aqui hoje, o pessoal pergunta se tem salário lá na Civa, né? Tem salário lá no núcleo, como é que funciona lá, né? O pessoal às vezes dá uma... Mas a gente está aqui, né, em prol realmente de trazer a informação, de aprender principalmente, né? Porque aqui a gente aprende muito e com certeza a gente acredita que a gente está gerando esse impacto social e é para isso que a gente está aqui, né? Isso, nós temos também nosso Instagram, né? @NJEAciva. Então, se quiser seguir e ver como são o dia a dia do núcleo, ali, as nossas reuniões, e participe, né? Principalmente o network, é muito importante hoje em dia, né? Nós temos também, além de todas as nossas atividades, nós temos os encontros estaduais, né? Eles acontecem a cada 2 meses. Então, o próximo é em Blumenau. Exatamente. Isso, Blumenau. Já tivemos aqui em Bituba, tivemos em Araranguá também. Nós sediamos o último em fevereiro. Então, tem tudo isso que faz parte do universo do núcleo, né? Do núcleo jovem, estadual e também nacional. Faz parte, como aquela frase, quem não é visto não é lembrado. Então, se tu participa, tu consegue ter mais clientes, captar mais pessoas, é isso. Mas tem salário ou não tem? Só o chopp depois. Só o chopp. Já tá bom. Já tá bom. Como é que vocês chegaram no núcleo? Eu cheguei através do convite, né, do pessoal que já participava como coordenador. A Diana foi a que me trouxe para o núcleo efetivamente, né? Eu vim em algumas reuniões, depois, a convite da Diana, eu comecei a participar mais. E estamos aí, né? Hoje, além de participar do núcleo como vice-coordenador, ainda ganhei uma cadeira na diretoria de micro e pequenas empresas também da Civa. Então, mostra que o trabalho que a gente vem fazendo aí está surtindo efeitos. André? Cara, eu acho que eu tava pensando que eu acho que eu sou um dos mais velhos ali em tempo de casa, assim, tempo de casa era um dos mais velhos. Mais experientes. Experientes, Então, é que a empresa ela sempre já foi associada à Civa e eles sempre convidavam para participar do núcleo, mas na época eu estava na faculdade, todo dia à noite, não tinha como participar. Aí me formei e tal, e veio o convite. Veio o convite no início de 2020, aí foram se estendendo, veio a pandemia. Aí em julho, aí um convite remoto, eu entrei no núcleo jovem, assim, tudo online na época. O núcleo, no fim, deu uma pequena parada, diminuiu, né, o tamanho devido à pandemia e tudo mais, todos os acontecimentos, mas foi sempre perpetuando, né. Então, entrei em metade de 2020, 21 eu virei coordenador, fiquei 21 e 22, depois virei secretário, tesoureiro também, e também agora, nesse último ano, eu virei também diretor de núcleos, né, nesse biênio 25-26. Estou aí na Civa já há 6 anos já. O que o núcleo agregou para vocês como empresários? Como empresário, né, principalmente o networking, né, conhecer novas pessoas que, querendo ou não, se tu fica na tua bolha ali, na tua empresa, no teu negócio, tu não consegue, talvez, pensar diferente ou ter ideias diferentes, é difícil conhecer, principalmente. Então, a Civa me proporcionou isso, conhecer outras pessoas aqui da região, que às vezes tu não tem muito acesso, difícil. E também cursos, capacitações, né? Já fiz cursos aqui na Civa, junto com a Unesc. Então, e próprio aprendizado e também a realização pessoal, assim, de querer conhecer mais pessoas, enfim. Uhum. Além da questão do relacionamento que o André comentou, um dos pontos que agrega bastante é conhecer lugares, empresas, né, como a gente tem, por exemplo, através da AGO, e realidades totalmente diferentes aqui de Araranguá. Eu lembro do impacto que eu tive na AGO de Joinville. A gente chegou lá numa... É como se fosse um condomínio industrial, né? Aquele condomínio poxa, por que a gente não pode ter isso em Araranguá? Né? Só que, claro, existe todo um trabalho a ser feito, mas esse impacto de realidades totalmente diferentes da nossa que a gente vive aqui, né? E, claro, dentro da empresa tem
as visitas técnicas, né, que a gente acaba conhecendo algumas empresas, os processos, como funciona, e tudo isso agrega, né, além, claro, da questão do relacionamento, né, de aprender a lidar. Hoje, acredito que uma das habilidades mais cogitadas aí é a habilidade de gestão de pessoas, e dentro do núcleo a gente vai aprendendo, né, a como lidar com perfis diferentes, com o empresário, uma simples troca de ideia, né, às vezes, uma dor que o André tem, a gente troca uma ideia, conheço uma pessoa que pode resolver isso, ou já resolvi esse formato, então a gente acaba trocando essas ideias e colaborando aí com um todo. Às vezes a gente ouve muito isso, né, eu vou pro núcleo para vender, eu vou pro núcleo e o pessoal confunde muito o termo networking com relacionamento com o cliente. Não é relacionamento com o cliente, é relacionamento só, né? Relacionamento. Você vai conhecer, pode ser que venda, pode ser que aconteça um negócio, pode ser que você só conheça alguém que vai te indicar um outro parceiro, enfim, alguma coisa nesse sentido. O associativismo, ele te devolve da mesma forma que tu se doa para ele, né? Então, se tu se doa, tu faz aquilo, tu ajuda, com certeza ele vai voltar para ti em algum momento, né? Todo aquele esforço. Então, às vezes as pessoas, entrei no núcleo jovem, não consegui, não fiz negócio, vou sair. Mas não é assim, né? Você tem que participar, tem toda a causa social, tem a causa pessoal, assim, de poder crescer, né? Pessoalmente, profissionalmente. Então, participe e continue, né? Até uma das realizações, como o André falou, foi nessa ação do Feirão do Imposto, eu poder estar falando para alunos do ensino médio sobre o que é um DRE, por exemplo, demonstrativo de resultado de uma empresa, sobre a pizza. Fale agora, então, o que é um DRE? DRE é um demonstrativo de resultado onde vai demonstrar, né, se a empresa está tendo lucro ou prejuízo. A gente usou o exemplo da pizza, né, mostrando para os alunos o impacto, né, do imposto, tudo mais, dos custos, né, e eu fiquei muito satisfeito, por quê? Porque muitas pessoas, né, vão lá e dizem, porque o empresário está só ganhando dinheiro, porque isso, porque aquilo deu. Poxa vida, agora eu vou poder mostrar uma visão diferente, né, do que realmente acontece na prática, né, porque, só está aumentando, o meu x-salada agora aumentou de preço de novo, né, mas, o cara olha o preço do queijo, quanto que aumentou, né, e todos os insumos que tem ali dentro. Então, a minha realização de poder demonstrar isso, né, e fazer com que eles entendessem de uma maneira diferente, né, que não é, o problema, na verdade, não é o empresário, o problema, na verdade, é o contexto geral, né, de aumento de preços que acaba impactando. Legal. Gente, dia 31 de maio é o dia D do Feirão do Imposto. Vamos repetir aí onde é que vão ser os pontos parceiros, né, que estarão comercializando os produtos sem impostos, mas repetir, não é só uma questão de você ir lá comprar o seu produto, é você ir lá e entender que está comprando sem imposto, por que está mais barato. Vamos repetir onde é que serão os estabelecimentos, né, que são os parceiros. Primeiro é o posto Risoto, que é o posto Risoto da Getúlio com a Iraciluquina. Então, 1.000 litros, né, de gasolina comum, 10 litros por carro, o litro vai sair a 4,09. O Mercado 23 Horas vai disponibilizar, junto com o arroz predileto, 300 quilos de arroz, 150 quilos de arroz parbolizado, que vai ser comercializado a R$ 3,89, e 150 quilos de arroz branco a R$ 3,99, e limite de 3 quilos por pessoa. E o restaurante Variega, que vai estar comercializando R$ 83,52 o almoço do quilo, né, o quilo a R$ 83,52, e o livre vai sair R$ 46,36. Esse do Variega não tem limite, né, então durante o horário do almoço... Pode comer quanto quiser. Pode comer, à vontade. A gente vai sair ali do posto e vai direto pro Variega. Variega, todo mundo comer sem imposto, é isso aí. É para aproveitar também a ação, porque na verdade é isso, né? Vocês também participam da ação, né? Exatamente. Isso. Também tem essa participação. Obrigado, viu? Obrigado, André. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Um abraço. Obrigado, um abraço. A você que acompanhou mais essa edição da CivaCast, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Acompanhe sempre as ações que a CIVA realiza pelo desenvolvimento do extremo sul catarinense.